Olá, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse período, nós estamos estudando a doutrina bíblica da oração e hoje nós estaremos dando sequência nesse tema. A aula de hoje trata o lugar da oração. Então, nas aulas passadas, nós já estudamos alguns exemplos de oração, já vimos o que Jesus nos ensina a orar, como Jesus nos ensina a orar, e hoje nós vamos abordar o lugar da oração, onde a oração deve ser feita. E para isso nós temos o texto áureo que nos ajuda a entender exatamente essa questão. Jesus diz isso aos seus discípulos, e isso está retratado lá no capítulo 6 do livro de Mateus, no versículo 6. Jesus está dizendo assim: Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E aí a gente pode parar para analisar. O que seria esse quarto secreto que Jesus está falando? E para isso a gente tem basicamente duas interpretações que a gente pode aprofundar e tentar entender o que Jesus queria dizer com esse texto. E a primeira forma da gente interpretar esse texto é de forma literal. Então, ir para o seu quarto, trancar a porta e orar. Basicamente, Jesus estaria nos instruindo a separar um local longe do barulho, longe do movimento e orar. Isso, na verdade, é algo bom, é algo proveitoso, algo que nós podemos tirar de lição para nós mesmos. Não há nada errado em ir para um quarto, ou não necessariamente um quarto, algum cômodo onde nós estaremos mais isolados, para que nós não tenhamos muitas distrações. Um local silencioso, tranquilo, para que a gente possa realmente se concentrar e orar a Deus. Porém, talvez Jesus estivesse querendo dizer outra coisa com esse texto. Até porque, durante o seu ministério, Jesus ele orava muito em público. Ele orava com seus discípulos, orava para a realização de milagres. Então, Jesus poderia estar querendo dizer outra coisa com esse texto, não necessariamente a necessidade de orar somente num cômodo isolado. E isso nos leva à segunda forma de interpretar esse texto, que é, ao orar, nós devemos fazer isso do mais profundo do nosso ser. E para isso, Jesus, ele disse essas palavras que a gente leu no nosso texto áureo, e a gente consegue, na verdade, entendendo o contexto, perceber o que Jesus estava querendo dizer com isso. Olha só, no versículo anterior ao texto áureo, então no versículo 5, a gente consegue ter o contexto em que Jesus estava dizendo essas palavras. Que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, a gente analisando essas palavras de Jesus, nós conseguimos ver que ele, na verdade, não estava fazendo um contraste entre a oração em público e a oração no privado. Jesus estava fazendo um contraste entre a hipocrisia e a sinceridade na oração. Então, quando Jesus fala, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros, ele está dizendo que durante a nossa oração, a gente não tem que ficar se promovendo, a gente não tem que querer que os outros vejam que nós estamos orando. Jesus, na verdade, ele está falando que ele não quer pessoas que façam um marketing de si mesmos, como pessoas disciplinadas espiritualmente que oram a Deus. Não. Ele quer uma oração sincera, uma oração íntima nossa, onde nós estamos falando com Deus sem nos preocuparmos quem vai estar nos vendo, aonde nós vamos estar fazendo essa oração. Isso é o que Jesus estava querendo dizer com o quarto secreto, a oração do mais profundo, do local do mais profundo do nosso ser. Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue dar muita ênfase na atitude, porque Jesus deu essa ênfase. Jesus enfatizou que ele quer que nós tenhamos em mente qual atitude nós devemos ter durante a oração. O próprio Deus disse o seguinte, lá no livro de Jeremias 29, versículo 13.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqui Deus, no caso, está falando que nós acharemos Ele quando nós orarmos de todo o coração. Por quê? Porque somente Deus é capaz de enxergar esse lugar, esse quarto secreto que é o nosso íntimo, o nosso coração. É um local onde somente nós e Deus temos acesso. Então, quando nós oramos desse local, do nosso coração, do mais profundo do nosso ser, nós estamos orando realmente só nós e Deus. E é com essa atitude que Jesus ensina aos seus discípulos e nos ensina a orarmos a Deus do mais profundo do nosso ser. Esse é o nosso quarto secreto. Sabendo disso, como nós devemos então orar a Deus no quarto secreto? E a primeira questão que Jesus nos ensina em como devemos orar é com humildade. Lá no capítulo 7 do livro de Mateus, versos 7 e 8, Jesus diz: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então aqui Jesus está nos mostrando a questão da humildade na oração. E como seria isso? Dando um exemplo, muitas pessoas acreditam ou têm esse hábito de eu vou orar para conquistar tal coisa. E Jesus está mostrando que nós não devemos orar para conquistar, porque nós não conquistamos nada. Nós só podemos orar a Deus por conta de Jesus. Esse direito nosso a falarmos com Deus foi conquistado por Jesus, com a sua morte na cruz. Ele que nos conquistou. E nós conquistamos o direito de orar a Deus através de Jesus. Então, quando Jesus fala que nós devemos orar com humildade, nós devemos ter essa mentalidade de que nós não conquistamos nada. Quem conquista é Deus e nós realmente só estamos vivendo debaixo da graça dele. Um outro exemplo que nos ajuda a entender essa questão também foi dado por Jesus e está relatado lá no capítulo 17 do livro de Lucas, versículo 10, que diz assim: Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E Jesus, ele estava querendo nos ensinar. Ele não queria humilhar os seus discípulos, mas sim dar a noção de que nós dependemos dele. Porque existem muitas coisas que estão ao nosso alcance e realmente nós somos chamados a fazer muitas coisas. Nós não devemos ficar apenas parado, orando a Deus e esperando que tudo venha, porque ele vai conquistar e vai nos dar tudo. Não, nós temos que trabalhar também, nós temos que viver e realmente buscar o que nós queremos e o que Deus quer para a nossa vida, mas com essa mentalidade de humildade, de dependência. Então, saber que depois que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tudo que nós poderíamos ter feito, nós temos que parar e pensar. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E não como se estivéssemos sendo humilhados, mas sim como uma mentalidade de filhos que dependem de um pai. Quando a gente pensa nessa questão da oração com humildade, a gente passa a entender que os nossos esforços, por melhores que sejam, por mais dedicados que sejam, não conseguem dar conta da vida em toda a sua complexidade. E isso é algo que nós devemos pensar. Nós podemos fazer muitas coisas estão sob nosso alcance, nós temos autonomia para fazer muitas coisas. Porém, existem tantas outras que não estão sob o nosso controle, que nós não temos domínio nenhum. E é com essa mentalidade que nós devemos nos achegar a Deus, sabendo que se não fosse pela sua graça, nós não conseguiríamos nada. Nós temos que entender que vivemos debaixo da graça de Deus e que é Ele que conquista e que nós realmente somos seus servos e nos achegarmos com esse coração humilde perante Deus. A segunda questão que Jesus nos ensina é que nós devemos orar confiando na bondade de Deus. Nós já falamos um pouco sobre isso lá na aula retrasada da oração do Pai Nosso, né? Confiar, nós temos que recuperar essa identidade de filhos de Deus e confiar na bondade dele. E olha só o que Jesus disse para seus discípulos lá no capítulo 7 de Mateus, versos 9 e 10. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Então, o que Jesus está falando?
Qual de vocês que se o seu filho lhe pedir algo bom, você vai dar algo ruim, algo prejudicial a ele? Se vocês não fazem isso, quanto mais Deus, que é bom, vai fazer isso. Jesus está falando, Deus não vai fazer, Deus não vai dar algo ruim para vocês, não vai dar algo como uma pedra ou uma cobra que ele está exemplificando aqui. Deus é bom e nós temos que recuperar essa identidade, essa mentalidade de que Deus é bom e confiar na sua bondade quando nós estivermos orando a Ele. E por fim, algo muito importante que nós devemos ter em mente também é que devemos orar a Deus com perseverança. E para isso, Jesus ele contou uma parábola que nos ajuda a entender essa questão da perseverança. Olha só, esse texto está localizado no capítulo 17 de Lucas, versos de 1 a 5, que está dizendo assim, ó. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia na cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E aqui Jesus não estava querendo dizer comparar Deus com um juiz injusto, de forma alguma. Ele só estava querendo exemplificar que se um juiz injusto que não temia Deus, não se preocupava com a justiça dos homens, ele fez justiça porque a mulher estava perseverando no seu pedido, estava incomodando ele, quanto mais Deus, que ele é bom, ele é justo, ele não vai olhar pelas pessoas que confiam nele, pelas pessoas que buscam ele. Jesus estava querendo dizer isso, que Deus é justo, Deus é bom e que nós podemos e devemos desenvolver a perseverança na oração. Mas aí a gente pode parar para pensar, por que a gente deve insistir com Deus se Ele é bom e se Ele nos ama? E aí vai mais uma questão de nós termos o exercício de avaliar a nossa motivação. O que está nos motivando a orar? O que nos leva a falar com Deus? Se a resposta for o intuito de satisfazer nossas vontades e desejos, realmente não vai fazer sentido nenhum a gente perseverar na oração. E na verdade, essa é uma outra mentalidade que muitas pessoas têm e acaba sendo algo errado. Porque nós não devemos orar a Deus quando nós temos algo para pedir, quando nós temos uma necessidade, quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando a gente está numa situação sem saída. Não. A gente tem que realmente desenvolver a oração com Deus com uma outra mentalidade. Deus ele não é somente uma pessoa que dá a bênção ou que te ajuda, te socorre quando você está necessitado. Deus também faz isso, mas Deus vai muito além disso. Deus não é simplesmente um velhinho que está lá no céu e que vai dar a bênção para quem orar pedindo. Então você tem que orar pedindo a bênção e Deus vai te dar a bênção. Não. Se esse foi o intuito que a gente ora, isso está errado e realmente não faz sentido a gente perseverar na oração. Porém, Jesus nos chama a perseverarmos na oração para que nós aprendamos diariamente a nos submeter à vontade do Pai. Podemos orar, podemos expor nossos pedidos, nossas vontades, mas nos colocarmos à disposição de realizar a vontade do Pai. Nós estudamos um pouco sobre isso também na oração do Pai Nosso, onde Jesus ensina nesse modelo de oração também a pedir que a vontade dele seja feita e a nos colocarmos à disposição como agentes de transformação do mundo, como agentes de estabelecimento do reino de Deus. Então, quando nós perseveramos em oração, nós estamos desenvolvendo isso também, desenvolvendo a mentalidade de nos submetermos à vontade do Pai. E além disso, nós oramos persistentemente, ou seja, oramos todos os dias para nos lembrar de que nada poderá nos afastar do amor de Deus. Porque quando nós desenvolvemos essa mentalidade de que Deus nos ama, que Deus é nosso Pai, e que um pai é bom e cuida dos seus filhos, e ele é justo, nós percebemos mais o amor de Deus e nos lembramos que nada poderá nos afastar desse amor. Então, por isso nós vemos a importância de perseverarmos em oração.
Então, com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula e nós podemos concluir que é na dimensão do coração que Deus quer se encontrar com seus filhos. Esse é o quarto secreto que Jesus disse no íntimo do nosso ser, no nosso coração. Orando a Deus nesse local, nós temos que lembrar de orarmos com humildade, confiando na sua bondade e com perseverança. E realmente desenvolver esse exercício diariamente de estarmos nos achegando a Deus com essa mentalidade, tá bom? Então, pessoal, espero que a aula tenha sido boa, que tenha ficado claro esse assunto. Porém, se você tiver alguma dúvida, e na verdade, muito mais do que isso, eu recomendo que você esteja olhando na revista, não somente para tirar possíveis dúvidas, mas para ter um entendimento melhor da lição. A lição de hoje foi tirada da aula 9 da revista Compromisso, Doutrina Bíblica da Oração, que foi publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Recomendo que você esteja olhando esse material, que é muito bom, muito proveitoso. As informações foram retiradas dessa revista e muito mais do que isso, você pode ter um entendimento maior com os versículos que são propostos para leitura diária durante a semana. Então, recomendo que você esteja olhando esse material também. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário e quiser deixar aqui também, fique à vontade, a gente pode estar interagindo melhor, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por você ter estado até aqui. Te desejo um bom domingo, uma boa semana, que Deus te abençoe e até a próxima aula.